Bom dia a todos. A Dani está toda enfeitadinha hoje, né, Dani? É o fone. Pessoal, bom É da dia, minha irmã, Sofia. o áudio do meu quebrou. Ai, é bonitinho, minha filha tem uma. Oi, Arthur, pode falar. Então, ó, gente, é o seguinte, na verdade, na aula passada, eu falei um pouquinho sobre um trabalho que nós vamos começar a semana que vem. Então, assim, na semana que vem, eu vou deixar essa atividade em aberta aqui, e vou explicar cada questão para vocês. Então, vocês podem ficar tranquilos, porque eu ainda não passei. É que na aula passada eu comentei com vocês que nós vamos ter uma atividade dos vertebrados, de todos os vertebrados, né? Então, na segunda-feira, vocês já vão ter acesso ao documento, a essa atividade. E aí, o que eu aconselho? Eu aconselho vocês começarem a fazer. Já fazer dos peixes, dos anfíbios, dos répteis, daqueles vertebrados que nós já vimos. Daí fica faltando apenas aves e mamíferos, e não fica aquele documento, aquela atividade enorme para fazer um dia antes da entrega. Essa atividade eu vou ser um pouquinho mais rígida na entrega. Eu deixei certinho lá a data de entrega, porque é uma atividade bimestral. Só um minutinho, você já fala, só um minutinho. É uma atividade bimestral e eu preciso que vocês sejam assim fiéis na data de entrega, certinho? Pode falar. Eu não entendi. O trabalho é para semana que vem, mas você tá falando pra gente. Não, eu vou liberar a atividade na segunda-feira, Helena. E a gente vai ter até quando para entregar? Então, até o finalzinho de novembro, tá bom? Vocês vão ter aí uns 15 dias para fazer o trabalho. Ah, tá. E aí você tá dizendo que é pra gente não deixar acumular até o fim, até Isso, ir faltar fazendo. 21 horas. É melhor, Helena. Aí fica até mais fresco na memória de vocês. Vocês vão respondendo dos peixes, dos anfíbios, dos répteis. Aí, quando eu explicar aves, vocês já podem fazer aves e assim fica mais simples, tá bom, pessoal? Tudo bem? Então, fiquem tranquilos que eu não expliquei a atividade ainda. Eu só avisei que vai ter uma atividade bimestral e essa atividade, segunda-feira, já começa a contar, entra em vigor, certo? Aí eu explico para vocês cada questão. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo, Pro. É em grupo? Não, individual, Júlia. Ah, tá, obrigada. Nada. Isso, Sofia, segunda-feira, certo? Aí vocês já têm acesso a esse trabalho. Tudo bem, Arthur? Respondi o que você queria saber? Sim? Ótimo, ótimo. Pessoal, então vamos... Toda vez eu abro essa tela. Ó, então vamos lá, pessoal. Eu deixei aqui para vocês o livro na página 109 dos répteis. 109 dos répteis. Vamos lá. Abram, por favor. Então, na aula passada, nós falamos todas essas características dos répteis, vimos que o sistema digestório deles é completo, falei com vocês da excreção, da circulação, da respiração, que estes animais ainda são animais de sangue frio, certo? Eles ainda precisam ficar expostos ao sol para eles poderem acelerar esse metabolismo, né? Falamos dessas características. E agora, antes de continuar a classificação, eu vou terminar essa parte aqui com vocês, falando um pouquinho da importância ecológica destes animais. Vocês já devem conhecer o Instituto Butantan. Quantas excursões, até mesmo em reportagens, vocês já devem ter visto. No Instituto Butantan, eles trabalham, por exemplo, com a sorologia destes animais, destes répteis. Então, o que eles fazem? Eles preparam o soro antiofídico. O que é isso? É o soro que a pessoa precisa receber se ela for mordida por uma cobra peçonhenta. Na verdade, pessoal, existem também diferenças entre cobras e serpentes. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, certo?
E aí, essa importância ecológica, qual a importância? Fora o controle populacional, que é a própria cadeia alimentar, onde estes répteis, eles se alimentam de pequenos vertebrados, e eles colaboram com o controle biológico destes animais, né? Então, por exemplo, mas estes animais não fariam falta, como nós falamos dos anfíbios, os répteis também fariam muita falta, se eles entrassem em extinção. Por quê? Porque eles controlam a quantidade de roedores presentes no ecossistema, porque eles se alimentam deles, certo? Os medicamentos que eu acabei de falar, que eles utilizam, sim, a própria toxina, o próprio veneno do animal para preparar medicamentos como os soros. E existem também, gente, alguns medicamentos feitos com a toxina da cobra. Interessante. Eu fui pesquisar ontem se tem, assim, como eu falo, novos medicamentos para falar um pouquinho com vocês, mas na verdade não. Eles falam que existe para a circulação sanguínea, colaborando com a circulação sanguínea, e tem também o soro, apenas. Por que eles são bioindicadores? Porque eles não aguentam variações de temperatura, variações de agentes poluentes. Não, mas eles não se adaptam de acordo com o ambiente, a temperatura? Sim, mas eles não aguentam variações bruscas. Como eu expliquei do peixe, tem que manter esse peixe numa temperatura e aos poucos incluí-lo naquela água. Nós já tínhamos falado sobre isso. Os répteis, na verdade, eles buscam o calor do sol. Então, eles percebem o seguinte, que com o calor do sol, eles conseguem ativar o metabolismo e eles se sentem melhor. Como as cobras, como os lagartos, que ficam, não sei se vocês já viram esse termo, eles ficam lagarteando no sol, né? Porque eles ficam expostos ao sol para eles receberem este calor, para ativar o metabolismo. Eles gostam muito do calor. E estes animais, eles são bioindicadores. Quando, por exemplo, um desmatamento, ou uma queimada. Alguns animais conseguem se adaptar, os vertebrados eles já possuem maior dificuldade, né? Então eles podem sofrer com deslocamento, porque eles são lentos, com busca de outros habitats e assim por diante, certo? Tudo bem, gente? Então nós chegamos aqui nessa parte, no final dessa parte aqui de répteis, e agora eu vou falar um pouquinho com vocês dos escamados. Separei aqui para nós continuarmos a classificação dos répteis. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta? Por enquanto? Tranquilo? Pessoal, então nós já vimos na aula passada, nós falamos sobre os quelônios, né? Vimos lá sobre o projeto Tamar, e hoje nós vamos falar sobre os escamados. Já falamos dos rincocéfalos também, e hoje nós vamos falar dos escamados. Pessoal, os escamados são aqueles que possuem escamas no corpo. Então, nós temos as iguanas, os lagartos e as cobras e serpentes. Na verdade, pessoal, a diferença entre cobras e serpentes é a sua localização geográfica, e, além de tudo, algumas diferenças na mordida, diferenças na mandíbula. Então, por exemplo, a cobra que nós temos aqui no Brasil é a piton. Vocês já viram aquela cobra piton? Nós temos também serpentes aqui. Quais são as serpentes? A jararaca é uma serpente, né? A cascavel é uma serpente. As diferenças vocês não conseguem perceber observando o animal, observando a cobra. Apenas com análise medida de mandíbula, medida da abertura da mandíbula, porque elas possuem uma capacidade, pessoal, de abrir bem a sua mandíbula. Elas chegam assim, ó, a 180 graus, elas abrem bem a boca, para elas abocanharem a presa. Então, elas possuem esse prognatismo mandibular, né? Elas possuem essa capacidade de abrir a boca, certo? Existem cobras que... Eu vou falar cobras, mas cobras e serpentes, tá? Existem cobras que são peçonhentas. O que quer dizer cobras peçonhentas? Aquela cobra que possui toxinas que matam.
Isso, que possui veneno, aquela que possui a capacidade de matar a presa com o seu veneno. E também ela pode matar o ser humano. O veneno, por exemplo, da jararaca, da cascavel, é um veneno bem forte, uma toxina bem forte, que entra na nossa corrente sanguínea e ela acelera, provoca arritmia cardíaca, ela provoca trombose nas partes afetadas, ela afeta a parte neuronal, ela é um veneno muito forte. A coral, ela é uma cobra, tá? Muito venenosa também. Bom, pessoal, todas as características que eu for citar agora das cobras peçonhentas não se encaixa a cobra coral. A cobra coral, ela tem características diferenciadas. Eu vou mostrar a diferença das características de cobras peçonhentas e não peçonhentas e vocês vão perceber que a coral não possui essas características. Ela é uma exceção à regra, certo? E as não peçonhentas, como elas paralisam a presa? Geralmente, as não peçonhentas, elas prendem com seu próprio corpo, que é o caso da sucuri, por exemplo. Ela se enrola no animal, e quando ela se enrola no animal, ela quebra o animal. Aí ela quebra e ela deglute, ela vai engolindo isso. Ontem eu procurei para mostrar para vocês um vídeo que eu acho muito interessante da sucuri, e mostra a sucuri quando ela acabou de engolir uma presa. Aí você observa com uma barriga grande. Ela fica Demora com aquela... dias para digerir. Isso mesmo, fica muito tempo, semanas. E nesse período ela fica em letargia, porque ela não ataca mais. Ela não ataca, tanto que tem um pescador que pega a cabeça dela, assim, vai esticando. Ele tá com um barquinho, ele vai esticando para mostrar o tamanho da sucuri. Ela está letárgica, ela está mole, porque ela vai demorar aí algumas semanas para digerir aquela presa. Mas ela consegue, com esse prognatismo mandibular, ela consegue engolir esta presa, certo? Lógico que ela quebra a presa, mas ela consegue engolir. A Júlia falou... então, Júlia, nossa, Pro, eu vejo essa lagartixa todo dia, porque tem uma praça na frente da minha casa, tem todo tipo de bicho. Então, a lagartixa, ela é muito interessante, Júlia. Ela controla, por exemplo, as moscas, os insetos da nossa casa, ela come barata. Ela é minha amiga, a lagartixa, ama a lagartixa, ela come barata. Então, ela é um bichinho Eu assim, tenho medo de lagartixa, eu não gosto. É porque ela é, vamos dizer assim, ela é bem diferente, né? Não é que ela é feia, ela é diferente. E quando você vê a lagartixa na parede, ela pode perder o desequilíbrio, ela pode se desequilibrar e cair, né? Quando ela tá correndo. Então, eu já vi várias vezes ela cair, então eu fico com medo dela cair em cima de mim. Agora, ela é gelada, se você já pegou na lagartixa, ela é gelada. Eu já toquei numa iguana. A iguana, gente, a iguana é muito brava. Você toca na iguana, ela gira a sua cauda para bater mesmo. Eu já peguei um lagarto. Já pegou? Você ano viu? Passado. Ai, que legal! Que teve alguma coisa lá no centro de São Bernardo, aqui no Paço, e aí tinha uma parte do zoológico, eles levaram cobra e tudo mais, aí a gente podia pegar. Os instrutores e tal, mas podia. Que legal. Aí eu peguei no braço, eles são bem gelados. Eles são gelados. Você viu como ele é duro? Ele é escamoso, tem uma casca dura, que é a própria pele, né? Não casca, é a pele. Bom, aqui em casa sempre aparece uma lagartixa. Minha mãe olhamos para ela e falamos, contamos com você, como as baratas, isso mesmo. A Júlia falou que na avó dela tinha 2 lagartixas de estimação, só que os cachorros comeram. Eu entendo isso, que dureza, né? O meu cachorro também comeu minha lesma. É difícil quando a gente perde um animalzinho, né? Aqui o Lucas falou que na casa dele aparece algumas gigantes sem rabo no calor. Alguém já tentou. Ela já se sentiu ameaçada, Lucas. Aí o que ela faz? Ela solta a cauda. Né? Ela solta a cauda, mas não é um processo de reprodução, é apenas uma regeneração. Por quê? Porque vai nascer de novo a cauda na lagartixa, certo? Pro, eu vi um vídeo, acho que era uma piton engolindo um crocodilo inteiro, então elas engolem bode, não é bode que eu ia falar, é boi, né? Isso mesmo. O que é isso no olho do lagarto de chifre? Deixe-me ver. Ah, não sei. É porque eu peguei a imagem, não sei se é sangue, não sei, não. Tá bom? Então, pessoal, as cobras... Ele joga o sangue para se defender quando vê algum predador. O lagarto de chifre? Sim. A Pro não desconhece esse ataque do lagarto. Não sabia que ele jogava sangue. Não é ataque, é defesa. Ah, é?
Pro, na casa da minha avó sempre tem uma lagartixa de noite na parede. Ela sempre esteve lá, desde quando eu era pequena. Nossa, Maria Eduarda, então ela já é da família, né? Então, assim, a lagartixa ela não faz nenhum mal, ela não tem toxina, ela não tem nada disso. E ela ajuda aí no controle biológico. Quando ela se sente ameaçada, ela solta a cauda, certo? Ela solta a cauda para ela se defender. Bom, agora nós vamos conhecer as características das cobras peçonhentas. O que é importante entender é o seguinte: nenhuma cobra tem a intenção de atacar um ser humano. O que acontece? Primeiro, invasão do seu habitat. Eu não sei se vocês viram, há alguns anos atrás, um senhorzinho estava com seu neto, acho que foi no Pantanal. Ele estava com seu neto e tinha placa que não poderia nadar naquela água. E ele deixou o garoto entrar e ali o garoto foi pego por uma sucuri. O vô entrou, ele tinha alguma coisa na mão, não sei se era uma faca, ele pegou, conseguiu fazer com que a sucuri soltasse o garoto, só que ele matou a sucuri. E aí ele respondeu por crime ambiental. E as pessoas estavam criticando, ele matou a sucuri, queria que morresse o neto. Eles têm toda a razão, todo mundo tem razão. Porém, quem estava invadindo o habitat natural deste animal era o avô e o neto. Então, se tem placa para não invadir aquele habitat, é porque não pode existir ali um contato do ser humano com o animal. O animal, ele fez o papel dele, né? Ele tem um nicho ecológico, ele tem um processo de defesa e de ataque. E isso que acontece. Sim, Maria Eduardo, o camaleão faz parte dos lagartos. Sim, esqueci de falar do camaleão. Então, pessoal, estes animais, eles atacam para se defender e quando eles estão com fome. Mas você não vai arriscar entrar na água porque a sucuri comeu. É perigoso, né? E outra coisa, os animais peçonhentos, na maioria das vezes, eles são de hábitos noturnos. Já é aquela característica de saírem para procurar alimento quando não tem quase movimento. Então, as cobras, elas possuem essa mesma capacidade. Elas saem, elas têm hábitos noturnos, as cobras peçonhentas, elas possuem hábitos noturnos, elas são lentas, elas vão se esgueirando assim no canto, elas não se expõem. Só que se você pisar na cobra peçonhenta, está na mata, pisou, ela vai morder. Ai, gente. Desculpa. Ela vai morder. Obrigada. Então, essa característica da cobra peçonhenta é uma característica de defesa, certo? Depois nós vamos falar sobre alguns cuidados. Oi. Falando sobre território de cobra, meu avô tinha um sítio há 20 anos. E nesses 20 anos nunca teve assim muitos ataques de cobra assim. Mas na semana retrasada eu fui para lá e uma jararaca quase atacou um amigo do meu avô que estava saindo de bike. Nossa, mas me fala uma coisa, Vitor, muita mata? Ou então eles, em algum processo de limpeza das matas, alguma coisa assim? Não, ele só estava saindo de lá mesmo. E foi bem na hora que nós estávamos indo embora. Nós ficamos lá brincando onde a jararaca tinha quase matado o cara há muito tempo e nunca aconteceu isso. Isso daí entra também no caráter de, como nós estávamos falando, elas começam o quê? Buscar outros lugares, algum habitat destruído, aí elas começam a migrar, procurar, como nós já falamos também dos gambás, né, que estão invadindo aí as chácaras, as raposas, e as cobras a mesma coisa, se elas percebem mudança brusca de temperatura, elas vão buscar um lugar melhor, aí elas acabam invadindo outros espaços. Fala, Helena. Helena? O meu avô lá na chácara, a gente teve uma vez que ele mandou. Teve uma época que ficou solta, acho que tinha um guepardo pela cidade, não foi? O meu avô gravou um vídeo lá da chácara com um passando por lá. A gente não sabe se é o mesmo, mas que passou por lá, assim, do lado ele conseguiu gravar. Era uma jaguatirica, não era, Helena? Não era não. Tem até um vídeo, depois eu te mando. Eu achei que era uma jaguatirica. Eu só tenho que depois achar. Você me manda.
Porque eu soube dessa história, mas eu não vi. Que ele começou a tentar entrar nas casas? Ah, então me manda, eu não sei, eu não vi. Me manda para eu ver se é uma jaguatirica, se é um guepardo, me manda. Achei interessante essa história. Bom, então, pessoal, por que estes animais... Oi? O meu avô, ele mora na praia. E aí, esses dias a gente foi lá e meu pai tava saindo. A gente ia comprar sorvete, eu acho. Aí, o meu avô, ele foi prender o cachorro dele. Aí, quando meu pai foi lá ajudar, porque o cachorro do meu avô é muito grande. Aí, o meu pai viu uma cobra, pro. Aí, eu e minha irmã tava dentro do carro. Aí, eu só vi o meu avô caindo, assim. Eu pensei que a cobra tinha ficado ele, mas o cachorro dele subiu em cima dele e ele caiu. Ah, então, gente, geralmente tem algum tipo de desmatamento, queimada, destruição de alguma mata. Por exemplo, quando eu morava em Minas, nós estávamos na minha casa era, meu pai tinha acabado de construir aquela casa, a casa estava novinha, e tinha uma mata do lado, onde, assim, um terreno baldio, com mata alta, né, com muita vegetação. E o dono do terreno começou a limpar. Entrou uma cobra dentro da nossa casa, era uma jararaca. Então, a jararaca ela é muito comum no nosso bioma, e em Minas Gerais também. E ela entrou dentro da minha sala. Imagina o susto que todo mundo levou, né? Então, ela foi entrando ali e a minha avó que conseguiu tirar, porque o restante fugiu todo mundo, meus pais fugiram e minha avó ficou lá, coitada, foi ela que deu um jeito na cobra. Matou, infelizmente. Ninguém se preocupa Vovó é guerreira, hein? Minha avó, ela sempre foi a minha salvadora. Então, o que acontece? Na verdade, ninguém se preocupa em prender, em levar para um instituto, que deveria ser o correto, né? Soltar de novo, ter uma chance de sobreviver num ecossistema com equilíbrio, mas lógico que na hora todo mundo pega um pau e dá na cabeça da coitadinha, né? Que invadiu o local errado. Então, gente, é isso. Quando estes animais invadem outros ecossistemas, eles estão buscando novos habitats. É isso que acontece. Bom, vamos lá, deixe-me ver. Ó, eu separei aqui algumas características que eu encontrei e outras eu vou falar, tá? Primeira característica de uma cobra peçonhenta. A cobra peçonhenta, ela possui a cabeça triangular. A cobra não peçonhenta, a cabeça dela é uma cabeça arredondada. Lembrando que a coral possui uma cabeça arredondada e possui um veneno terrível, certo? Então, a coral não se encaixa nessas características. Na peçonhenta, a cauda, ela começa grossa e ela vai a fila, ela acaba diminuindo a sua espessura muito bruscamente. Na não peçonhenta, o corpo continua da mesma forma. Esse afilar, ele vai ficando gradativo, não é uma coisa brusca, como acontece aqui, ó, com a cobra peçonhenta. Então, a cobra peçonhenta, essa cauda acaba ficando bem fininha, e da não peçonhenta, lógico que se você encontrar uma cobra numa mata, você não vai analisar a cauda para saber se você foge ou não. Fuja, né? Sempre. Mas essa é a característica. Outra característica, pessoal, existe aqui perto, então tem os olhos, tem a narina, e aqui perto do olho, entre o olho e a narina, existe um furinho chamado de fosseta loreal. Fosseta loreal. Este furinho, este orifício que existe nas cobras peçonhentas, ele serve como... mais um órgão sensorial. Então, ela consegue sentir a temperatura, ela consegue sentir, porque vocês sabem que estes animais, eles sentem a presença de outro animal até com a emissão de calor. E essa fosseta loreal, como eles gostam muito de ambientes noturnos, eles têm hábitos noturnos, essa fosseta ajuda na localização, na temperatura, na busca por outro animal. Então, é um órgão sensorial que somente as cobras peçonhentas possuem. E os olhos? Os olhos das cobras peçonhentas que fingem. É do outro tipo. É mimetismo. Eu acho que a bamba negra, ela não tem essas mesmas coisas. Elas fingem para os predadores acharem que não é venenosa. Aí
já era. O Alan, geralmente é ao contrário. Elas fingem ser venenosas, então elas vão fingir, por exemplo, eu sou venenosa, cobra coral falsa, para o predador fugir. Então, o mimetismo, isso que você está comentando, geralmente acontece com animais não peçonhentos que fingem ser peçonhentos. Isso acontece. Mas eu não estou falando de Isso acontece com mimetismo. aranhas, isso acontece com as cobras, isso acontece com formigas, né? Então, elas acabam adquirindo, com a cobra coral, que é a mais conhecida, ela acaba adquirindo características para fingir serem peçonhentas, certo? Então, olha lá, outra característica, os Pronto, mas olhos. acontece da cobra peçonhenta fingir ser uma não peçonhenta? Olha, o mimetismo geralmente, como eu sempre falo para vocês, na zoologia tem muita novidade. Geralmente o mimetismo é uma defesa. Como? Fingir ser peçonhenta para espantar o predador. Certo? Pessoal, os olhos das cobras peçonhentas, a pupila, ela parece um losango. Ela forma um losango dentro do globo ocular, ali na pupila. Ela tem a pupila e ela tem ali a forma de losango. Os olhos das cobras não peçonhentas, olha lá, ela tem a íris, a pupila redondinha, né? Lógico, já pensou você olhando os olhos da cobra para ver se você foge ou não? Mas são características de cobras peçonhentas, certo? Tudo bem até aqui? Ó, eu deixei uma fosseta bem aqui próximo para vocês verem, ó. Aqui a narina. Ó o olho, gente, é isso aqui, ó o olho. Vocês estão vendo? Não é um olho circular, ele parece mais um losango, certo? E olha a fosseta loreal aqui, ó. Apenas as cobras peçonhentas possuem fosseta loreal, certo? Esqueci de falar que as escamas dessas cobras, elas geralmente são escamas mais pontiagudas. E essas escamas, não, elas são escamas mais retas, planas, as escamas das não peçonhentas, certo? Alguma dúvida até aqui nas características dessas cobras? Alguém quer fazer alguma colocação? Não, pronto. Olha aqui, fora toda essa característica, nós não podemos esquecer do dente inoculador de veneno. Então, ela possui, as cobras peçonhentas, ela possui o dente inoculador de veneno. Se vocês já viram o Instituto Butantan coletar o veneno da cobra para preparar o soro, vocês podem ver que eles colocam a cobra com o dente pressionado, assim, numa vidraria ou num becker, e ali fica pingando essa toxina que eles vão utilizar. Então, ele tem um dente inoculador. As cobras que possuem todo o dente serrilhado, ó, tudo do mesmo tamanho, não são cobras peçonhentas, certo? O que possui esse dente inoculador, ó lá, jararaca, Botrops, Acrotalus também, todas estas daqui possuem dentes amicruros, que a cobra coral possui aqui, ó, o dente inoculador de veneno, certo? Tudo bem até aqui? Agora nós vamos falar, antes de entrar no último, que são os crocodilianos, nós vamos falar sobre alguns cuidados que nós devemos ter quando você for a uma mata. Vocês perceberam quantas histórias vocês narraram de contato com cobra? Então, assim, pessoal, não precisa ser uma mata fechada. Você vai fazer uma trilha. Você vai participar a mambra negra tem característica de não venenosa, mas tem veneno. Tá, lá pro olho assim, tá bom? Mambra negra, tá. Foi o que eu falei, são muitas características, nem os zoólogos lembram de tudo. Olha lá, pessoal, então o que acontece? Quando vocês forem a uma mata, primeira coisa, utilizar botas, geralmente botas de borracha. Por quê? Porque quando a cobra dá o bote, ela só alcança até a sua canela. Ela não vai conseguir dar um bote na sua coxa. Não, porque o movimento dela levantar
e atacar e dar o bote, ela tem uma altura e geralmente ela pega na parte da sua canela. Então, se você utilizar uma bota, ela quando ela tentar inocular o veneno, ela vai ser barrada por essa bota. Essa é uma característica. Segunda característica, nunca vá desbravando ou tirando mata com a mão. Nunca faça isso. Não vá para uma mata fechada. Vocês já fizeram, não sei se foram vocês que já fizeram trilha em Paranapiacaba, vocês podem reparar que eles andam sempre com alguma coisa na mão, porque eles vão mexendo na vegetação para poder espantar, porque a cobra ela não está ali com intenção de te atacar, ela quer fugir, né? Ela só vai te atacar se você pisar nela, se você invadir o ninho dela, né? Então é isso. Caso contrário, ela não tem intenção nenhuma de atacar. Então, se você vai mexendo com uma vara, vai batendo e vai pisando em lugares onde você consegue enxergar, é melhor. E com bota. Bom, fiz todo esse procedimento, mas a cobra simplesmente inoculou o veneno dela em mim. Ela me mordeu. O que acontece, pessoal? Existem vários mitos. Mito, faça um torniquete. Então, ela mordeu a sua canela, vai lá, amarra um pano, dá um nozinho. Gente, não faça torniquete. O torniquete, ao contrário do que muitos acreditavam, ele acelera a circulação sanguínea, porque você está pressionando. Não é assim que faz quando vai tirar sangue? Você não aperta para ter a concentração do sangue venoso para tirar o sangue da veia? A mesma coisa acontece no torniquete. Quando se aperta, acelera a circulação. E, além de tudo, neste pedaço que ficou amarrado com o torniquete, por ele ter tido a presença da toxina, ele pode necrosar, pode apodrecer este pedaço. Você pode acelerar o processo que pode ser que você conseguiria controlar com o soro antiofídico, certo? Então, assim, ó, quais são os cuidados que o Instituto Butantan indica no momento que você foi receber o veneno inoculado pelo veneno da cobra? Primeira, difícil, mantenha calma. Mantenha calma. Mantenha o local que foi mordido acima do corpo. Então, foi a perna, tente mantê-la alta. Tente mantê-la alta e vá procurar um posto de saúde, um local onde você possa receber o soro. Não tem outro jeito. Bru, mas eu já ouvi falar que pode chupar o local, sugar o local. Não adianta nada disso. Não adianta você sugar. As pessoas sugavam, não adiantavam nada. As pessoas colocavam... já ouvi falar que se jogar, tiver pinga no local, porque os pescadores às vezes estão lá com pinga. Nada, não adianta jogar álcool, nada disso. Pessoal, entenda o seguinte. O veneno, ele entrou na circulação sanguínea. Ele entrou na corrente sanguínea. Então, o que você precisa de um soro que já tenha ali a toxina preparada para combater este veneno. O que é o soro? O soro é o veneno da cobra injetado num animal, geralmente no cavalo, que vai produzir anticorpos. Então, o soro já são os anticorpos prontos. Por que a gente não pode tomar a vacina? Porque não dá tempo. Se você tomar a vacina e esperar a produção de anticorpos, você pode morrer. Então, existem alguns momentos que você precisa já receber estes anticorpos prontos. É isso que é feito com o soro antiofídico. É preparada essa vacina, inoculado no cavalo, que eles consideram o cavalo um animal forte, tira o sangue do cavalo, dali vai retirar os anticorpos e preparar os soros. Tá, mas como eu vou saber que soro? Geralmente, eles pedem para você levar o animal. Eu sei que é difícil, mas geralmente eles pedem para você levar o animal, que o animal, quando ele acaba de inocular o veneno, ele se sente fraco, ele fica letárgico e tudo mais. Por quê? Chega lá. Qual foi a cobra? Eles podem perguntar assim, foi em Paranapiacaba, lá é mais comum tal. Aí eles aplicam aquele soro, porque eles sabem que existem zonas endêmicas, zonas mais propícias àquele tipo de cobra. Agora eu vou contar para vocês, antes de ver o chat, vou contar para vocês o que aconteceu com a minha mãe. A minha mãe, ela estava tomando banho, ninguém sabe de onde apareceu aquele escorpião amarelo. O escorpião inoculou o veneno nela, só que quando aconteceu isso, nós já colocamos o escorpião no vidrinho. Só que a minha mãe teve muita sorte. Eu acredito hoje que o escorpião já tinha atacado e ele não tinha veneno e toxina, porque a minha mãe não sentiu. Nós ficamos esperando minha mãe passar mal, ter dor, até o caminho do hospital, mas minha mãe não sentiu nada. Então, ele, na verdade, ele
Ele fez lá, ele introduziu o aguilhão, né, na perna da minha mãe, mas por quê? Ele estava dentro do box, ela estava tomando banho, deve ter pisado nele, e ele inoculou ali. Mas ele não tinha veneno suficiente. Provavelmente não injetou o tanto de veneno necessário. Não, porque ela não sentiu nem dor. Ela sentiu apenas uma pequena ardência no local. Mas o médico falou que ela teve muita sorte, porque o escorpião amarelo, ele matou no interior o ano passado, principalmente... Nossa, Pro. Muitos, olha, em Sumaré, Americana, Campinas, Indaiatuba, teve esse ataque de escorpiões, um desequilíbrio ecológico, né? Gente, por favor, só tô contando sobre o veneno, mas os escorpiões não são répteis. Vocês já estudaram lá em Artrópolis. Mas, assim, tem que tomar muito cuidado. E o que foi feito? Pegou a minha mãe e levou para o hospital com o escorpião no vidro. E ali eles aplicaram o soro. Então, é isso que tem que ser feito. Foi inoculado por uma cobra, tem que pegar a pessoa, levar para o hospital e tentar levar o animal junto, certo? Só um minutinho. Nossa, Pro. Pode falar. Nossa, então eu fui bem sortudo, porque uma vez eu também, quando eu tava na casa da minha avó, também já levei uma picada no joelho. Sabe, na bolinha do joelho, bem no osso. De quê? De escorpião? Escorpião amarelo, pequeno. Ô, Pro. Nossa, sortudo também. Fala, Helena. Pro, uma vez eu fui acampar e aí a gente foi fazer alguma coisa que a gente tinha que lavar a mão, tal, cuidar da higiene, porque a gente ia comer. Aí quando a gente foi fazer isso, a gente tinha muita criança, então a gente passava correndo, só que tinha uma área com mata. E aí estavam falando que tinham visto cobra, tal, só que como eram os pequenininhos que estavam falando, a gente achou que era graça, só porque eles sempre fazem isso. Só que não era, acabou, só que tipo a cobra já estava preparando para o bote, porque tinha muita gente passando. Então, tipo, ela já estava meio arisca por conta que ela ficou com medo, por conta que tinha muita gente passando por lá. Aí os adultos foram lá e acabaram matando a cobra, e depois eles comeram a cobra. Nossa! Deu veneno, mas comeu. Eu sei que os pantaneiros comem cobra, né? Pessoal, olha lá, às vezes eu tenho dó dos cavalos, eles sempre são cobaias, às vezes é necessário, né? Pro, se você tomar um antídoto quando levar a mordida, e depois, só um minutinho, deixa a Pro responder aqui. Pro, se você tomar um antídoto quando levar a mordida, e depois levar a mordida da mesma cobra, precisa tomar de novo, os anticorpos, eles podem até ficar circulantes no seu corpo, mas é seguro tomar novamente. Pro, eu sou desbravadora. Eu fiz uma aula de quando alguém te picar e falaram que quando você é picado tem que ficar parado para veneno. Isso mesmo. Você não pode sugar o lugar, apertar o local, fazer torniquete. Isso mesmo. Simplesmente ficar com a parte mais alta. Lê até o final que ele escreveu. Quando você é picado, tem que ficar parado. Não é para o veneno circular mais rápido. É para ficar parado para o veneno não circular tão rápido. Senão, ele vai para sua corrente sanguínea, vai para o seu coração. É só aqui que está confuso. Minha tia mora em Americana e ela foi picada por um escorpião amarelo. Estava assim, ó, para aquela área ali de Americana, Sumaré, Indaiatuba, naquele pedaço. Aí ela sentiu muitas dores e teve que ir correndo para o hospital, mas ficou bem. Teve bebezinho, muitos bebezinhos que morreram. Ao invés de levar a cobra, não é mais fácil tirar uma foto? Pode ser, né? Pode ser, eu ia comentar sobre isso. Não é para circular mais rápido, Bonete, não. Tem que ficar parado para o veneno circular mais devagar, isso mesmo. Eu não sou especialista, mas acho que assim... Não, ele falou certo. Ele só trocou a informação aí do finalzinho. É para circular mais lentamente. Ao invés de levar a cobra, pode até tirar uma foto. Mas é interessante você levar a cobra até mesmo para controle deles, né? Se você não conseguir hoje, tem tanta selfie, você ainda faz uma selfie com a cobra, né? Tudo bem. Não, mas e se você não conseguir tirar foto e nem levar a cobra? Eles vão geralmente... Eles vão geralmente inocular em você o soro próprio daquela região, daquele tipo, das espécies daquele ecossistema que você está. Entendeu? O Juliano falou, gente, que ele esqueceu de colocar o não. Isso, Juliano, ele não ensinou errado. Bonete, para. Eu tenho certeza que o Juliano esqueceu de colocar o não, né? Então, vamos lá, pessoal. Agora... Oi, pode falar. A minha mãe, ela tá assistindo. Sabia? Aí, ela viu que
que uma mulher, ela encontrou 41 escorpiões na casa dela Nossa, e foi picada. coitada. Em que região que aconteceu isso? Brasília. Nossa, então, o ano passado teve uma invasão de escorpiões amarelos em vários pontos e não era comum. Eles estavam até pedindo para não deixar crianças brincando em parquinhos, onde tinha troncos de árvore no chão, porque estava bem perigoso, principalmente em locais bem quentes, no interior, né? Aqui em São Paulo nem tanto, mas teve, mas era mais no interior. Só falta ele falar, ai, gente, por favor, vamos respeitar a opinião dos colegas. Por favor, tá bom? Então, vamos lá. Tudo bem, gente? Vocês querem tirar alguma dúvida em relação... Fala, Gustavo, pode falar. Nessa mesma época que teve o negócio dos escorpiões, numa praça perto de casa, antes tinha uns brinquedos que eram feitos de madeira. Aí, quando minha família soube que tinha, eles não deixavam ir naquela praça de jeito nenhum. Eles só deixavam os mais velhos que iam para qualquer canto de boa, sozinhos. Isso mesmo. E vocês sabem que tem alguns lugares, não é só escorpiões. As aranhas armadeiras, elas gostam de ficar também em troncos, em jardins. Então tem que tomar muito cuidado com esses troncos que ficam muito tempo parados. Elas montam ali a casinha delas, o habitat, o ninho delas, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Certo? Oi. Uma vez eu estava andando na rua de noite e a rua, quando tá escura, fica marrom. E aí tinha uma aranha enorme, no meio da rua, assim, com a pata levantada. Aí na hora eu já soube que era a aranha armadeira. Isso mesmo, levantou assim os pedipalpos, é a armadeira. Muito bem. Pessoal, então tudo bem? Tranquilo? Por favor, quando vocês forem fazer uma trilha, quem é desbravador aí, vocês devem saber, usando bota, não é a botinha da Xuxa, não, é a bota de borracha mesmo, a botinha que vai até a canela para evitar esse contato, certo? E por último, pessoal, nós vamos falar dos crocodilianos, que são os jacarés e os crocodilos. Pessoal, estes animais, já comentei com vocês, que eles escolhem como habitat natural os rios, mas eles respiram por... Oi, pode falar. Eu queria perguntar, é que o meu microfone não estava funcionando. A cobra real, ela sempre ela é sempre venenosa? Ixi, picotou, não entendi o que você perguntou. Ela é sempre venenosa, a cobra real? A cobra real? Isso. Tem outro nome essa cobra? Cobra real? Não tá classificada como as cobras mais peçonhentas, não. Posso até ver esse nome de cobra real aí, mas eu não sei. O nome dela é esse mesmo, é um nome vulgar? Vou olhar, tá? A gente pode ver que vai sobrar um tempinho. Tá. Olha lá. Já encontrei uma aranha, peguei fobia. Ninguém gosta de aranha, né? Eu tenho uma. Quer que mostre? Eu tenho uma o quê? O que você tem, Juliano? Ah, você tem uma bota. Que susto, achei que você tinha uma cobra. Ah, entendi. Pode mostrar, Juliano. Quando você tiver com a bota de borracha aí, você libera a câmera e me avisa. Por enquanto, a Pro vai explicando aqui. Pessoal, então os crocodilianos, eles são os jacarés e os crocodilos que respiram pelas narinas e possuem a capacidade pulmonar muito avançada, certo? Então não são os pulmões simples, menos complexos, como era o caso dos antigos, dos anfíbios. Agora, quais são as características que diferenciam o jacaré do crocodilo? No nosso bioma brasileiro, nós temos crocodilos. Ah, Pro, mas eu já ouvi falar que lá no zoológico tem o jacaré de papo amarelo. Tem. No zoológico tem outros animais, né? Mas no nosso bioma natural, nosso ecossistema, tem incidência de crocodilos e não jacarés. Mas, Pro, qual a diferença? Apenas anatômica, como das cobras também. Deem uma olhada aqui, pessoal.
Olha a dentição e a mandíbula do jacaré. O jacaré, os seus dentes, eles ficam dentro da boca, olha, eles dentro da sua arcada, ó, fica dentro. Os crocodilos, os dentes, a mandíbula dele é aberta, então os dentes ficam para fora. Deem uma olhadinha aqui, ó, vocês conseguem ver essa diferença. E também a diferença na cabeça. O jacaré, ele tem a cabeça mais arredondada. O crocodilo, ele possui essa cabeça pontuda. Então, as diferenças são apenas anatômicas. Os dois atacam, quando eles atacam, para eles conseguirem fazer com que o animal pare de se locomover, eles começam a girar, eles prendem o animal, a presa, e eles começam a girar para fazer com que ele morra afogado. Ele mata o animal, ele paralisa o animal e ele faz essas voltas, ele gira para ele fazer com que o animal morra, para ele poder comer, se alimentar. O Juliano tá mostrando a bota. Peraí, deixa me ver aqui. Deixa eu achar o Juliano. Ah, ele fechou. Cadê você, Juliano? Ah, eu não consigo ver mesmo, é bugado. Espera aí que eu vou abrir. Só um minutinho. Juliano tá aí? Aberto já. Ele já fechou? Tá aberto. Não, Pro. Aí, Pro. Espera que eu vou parar. Nossa, que basta bonita, eu quero pra mim. Deixa eu achar o... Cadê? Ah, esse mesmo, Juliana, essa daqui, ó. Pessoal, de borracha, própria para mata, ó. Vocês viram o assolado dela, próprio para andar em lama, e tem essa altura, isso mesmo. E essa altura, porque a cobra não vai passar nunca do bote dessa altura dessa bota. Muito bem, Juliana, obrigada, viu? Agora, oi, pode falar. Tem várias perguntas no chat. A namorada do meu pai tem uma cobra, eu continuo falando com ela e a cobra eu já amarrei no pescoço. Que cobra que é? Deve ser uma jiboia, essas cobras que o pessoal cria, né? Hã? Deve ser uma jiboia. Já peguei uma jiboia, é muito estranho. Eu também, lá na própria faculdade. Pro veterinário da minha cachorra tem uma cobra, então, deve ser essa jiboia. Pro do meu irmão, professor, o dente do jacaré ou do crocodilo pode ter alguma doença por causa de alguma bactéria? Toda boca de todo vertebrado tem bactéria. O aumento dessas bactérias e a fermentação que pode causar doenças. Não tem uma doença que injeta toxina, nada disso. Aí a Ana Clara tá falando que ele também tem um calango. Nossa, esse daí gosta de réptil, hein? Eu já tive uma lagartixa. Meu pai tem uma galocha que ele usa para matar os ratos que aparecem. É isso mesmo. Tem que se proteger, principalmente porque rato, ele urina. Quando ele urina em algum tipo de... principalmente na água, e entrar em contato com a pele, pode causar a leptospirose. Certo? Tudo bem, gente? Leptospirose, é isso mesmo. A toxoplasmose é a outra. Bom, gente, nós terminamos os répteis hoje. Vou deixar aqui a lição para vocês. Conseguimos terminar. E é tarefa, exercícios. Páginas 116 e 117. Certo? Anotem, por favor, a tarefa. Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Não... Ai, Júlia. A Pro não manda em nada não, minha querida. Para que agredir os ratos? Não é... gente, não é isso. Os roedores, eles causam doença. Nós não devemos ter. Tem sim, infelizmente, tem que exterminar. É verdade. Deixe-me ver que nós temos 2 minutinhos, eu vou ver essa cobra real aí. Só um minuto, cobra real. Qual foi a sua pergunta mesmo da cobra real? A cobra real, ou ainda a cobra-rei, conhecida como a madríade, é uma espécie de serpente peçonhenta. Ela é da Ásia, por isso que a Pro está falando que eu não conheço. Por quê, gente? Porque nós aqui, geralmente, nós estudamos os animais presentes aqui no nosso bioma, porque são muitos animais. Então, assim,
Oi, só um minutinho. Então, assim, geralmente as cobras nem são brasileiras, são mais serpentes. E aí eu não conheço aí essa cobra real, não. O Alan deve estar falando também dessa mambra negra, deve ser cobra de outro lugar também, não deve ser do Brasil. Nossa, ele ia fazer comida. É do Brasil, sim, Pro. Então peraí, vamos olhar agora. Uma vez apareceu um rato, mas eu tinha acabado de ver Ratatouille. Ai, Sofia. Ai, gente, vocês são muito engraçados. Pro, você já ouviu falar da cobra taipã? Taipã já. Mambra negra. Pro, mamba negra não tem no Brasil. Mambra negra. África, meu querido. África. África? África. A maioria das cobras não são brasileiras. Nós temos serpentes. Nós temos serpentes, certo? A maioria das cobras não são brasileiras. Pessoal, foi muito bom estar com vocês, foi muito bom brincar com vocês, mas vamos lá. Anotaram a tarefa, tudo certinho? Sim? Sim. Então, beijos, bom final de semana, até a próxima.